Olá, bom dia para você. Seja muito bem-vindo, manhã de sábado e, claro, a gente com o nosso compromisso aqui na tela da Band. Você sabe que de segunda a sexta-feira, ao vivo, 18h50, eu estou com você com o Band Cidade. Mas no final de semana, é claro que eu não fico longe de você. A gente se encontra na manhã de sábado com o nosso Band Entrevista, sempre trazendo uma conversa muito rica, muito detalhada, sempre trazendo experiência, falando sobre política, falando sobre economia, enfim, falando sobre trajetória de pessoas. E hoje a gente vai conversar sobre direito na ótica do direito empresarial, na ótica do direito do consumidor. A gente vai trazer também um pouco da trajetória de um advogado nordestino e que hoje rompe todas as fronteiras do Brasil. A partir de agora, a nossa conversa aqui no Band Entrevista é com o advogado Márcio Mendes, ele que é especialista em direito empresarial, está visitando o Natal não, está passando por Natal a trabalho e claro que veio aqui para ser entrevistado por nós aqui no nosso Band Entrevista. Doutor Márcio, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana Ruth, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de poder estar conversando com você e com os telespectadores. Doutor Márcio, o senhor que está literalmente fazendo uma espécie de caravana pelo Nordeste, por 9 estados, aliás, não só do Nordeste, e focando no varejo. O que é exatamente essa caravana que o senhor empreende, doutor Márcio? Ana Ruth, há mais de 5 anos a gente escolhe o mês de março, que é um mês emblemático para o consumidor, onde celebra o Dia do Consumidor, para que a gente possa estar visitando os nossos clientes na ponta. A gente entende que trabalhar com a prevenção, conhecer o chão de loja, visitar as lojas, verificar os riscos do negócio, se antecipar, isso faz uma diferença muito grande. Então, todo mês de março e, obviamente, durante o ano todo, a gente visita com treinamentos, com palestras, podendo ter esse feeling, apurar, para que ajudar as empresas a trazer uma experiência diferente para o consumidor. É isso que a gente vem fazendo há 27 anos. O senhor tem trabalhado muito com o segmento do atacarejo. E chama atenção porque quando a gente imagina um grande escritório de advocacia como o do senhor, a gente imagina um escritório centralizado, obviamente, em São Paulo, enfim, no eixo sul-sudeste. E aí, de repente, o senhor disse que busca o chão de loja. Qual é a relação dessa advocacia para o atacarejo com esse chão de loja, ou seja, com as unidades espalhadas de diversos atacarejos no Brasil? Veja, a gente vai hoje muito e um pouco na contramão quando a gente fala de IA, de inteligência artificial, né? Porque a gente entende que o varejo é a relação humana. Existe um empresário na ponta que quer oferecer o melhor serviço para o consumidor e não pode se perder. Tem a capacitação dos colaboradores. Isso que vai fazer diferença direta nos resultados no final do ano. Então, quando a gente começa a observar que empresas do mesmo segmento têm um passivo judicial controlado e outras tão grandes quanto um passivo de 3, 4, 5 vezes maior e que isso vai atingir o resultado final. Então, tá no chão de loja, existe um termômetro. Tá no chão de loja permite que a gente possa se antecipar aos problemas e aos riscos. E quais são os principais problemas que o senhor se depara enquanto advogado desses atacarejos, doutor Márcio? Qual é a vivência? Olha, hoje a gente verifica um investimento, Ana, muito grande dos grandes players em treinamento, né? Eu vejo que na relação de consumo, que ao longo dos anos, desde 1990, e o Código de Defesa do Consumidor está celebrando agora, né, 35 anos. Né? Então, é uma data emblemática. 11 de março, 35 anos dessa celebração. Houve um avanço muito grande, mas muita coisa mudou. O e-commerce, né, hoje as compras online. Então, as empresas estão mudando, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa muito capacitar na ponta para oferecer um serviço de excelente qualidade para o consumidor final. Isso faz uma diferença muito grande. Eu costumo dizer que a advocacia que nós fazemos tem 20% de inspiração, quando a gente está atrás do computador, fazendo as teses, fazendo as defesas, e tem 80% de transpiração. Quando a gente sai de Recife, a gente estende hoje para o Nordeste todo, abre filial em Mato Grosso do Sul e em São Paulo. Então, a gente acredita muito nisso
E isso vem fazendo uma grande diferença. Esse momento de transformação que passa o segmento do atacarejo, o próprio varejo de uma forma geral, nós conversávamos sobre isso antes de começar a entrevista, esse momento de transformação, isso gera mais judicialização dos consumidores em relação às empresas ou não, doutor? Excelente pergunta. O consumidor, ao passar do tempo, ele vem realmente se apropriando das informações. A legislação Código de Defesa do Consumidor, que é uma das legislações mais importantes do Brasil, ela vem sendo maturada. O consumidor, ele judicializa primeiro, porque há hoje um consumo muito maior do que havia historicamente. E ele judicializa também porque o acesso à justiça também melhorou. Hoje, os PROCONs estão distribuídos também por todo o Brasil, embora que há cidades ainda que tenham precariedade. Natal, você tem o PROCON municipal, você hoje aqui no Rio Grande do Norte tem um PROCON estadual que faz também um belo trabalho e um trabalho de parceria com o varejo, que isso é muito importante. Então, a gente nota que esses órgãos todos permitem sim, obviamente, que na oportunidade que o consumidor ele tem algum tipo de problema, ele procura os órgãos para poder realmente estar dirimindo aquele conflito, procura o PROCON, resolve, procura o Reclame Aqui, procura, né, os centros de apoio, né, ao consumidor, que todas essas empresas maiores que se organizam, elas entendem essa importância e elas instituem. Né? O senhor falou sobre o Reclame Aqui. Para quem não conhece, o Reclame Aqui é um site extremamente interessante. Eu sou fã do Reclame Aqui, porque eles conseguiram construir uma marca deles próprios e hoje o consumidor, muitas vezes ele não vai nem ao PROCON, ele não judicializa a questão e ele vai lá para o Reclame Aqui, é um site, qualquer pessoa pode... Ele se posiciona... E consegue resolver. E consegue resolver. Qual o olhar que o senhor tem sobre uma marca como essa, ou um trabalho como Reclame Aqui? O olhar de advogado do direito empresarial. Não, eu acho fantástico. Eu vejo que, na medida que você traz um ambiente de mediação, de comunicação, é o melhor dos caminhos. Judicializar é tempo, dinheiro, investimento. Então, na medida que a empresa ela tem um acompanhamento sério das demandas, das queixas, né, junto ao Reclame Aqui, junto ao PROCON, cria uma ambiência de resolução. A disputa comercial empresarial hoje está muito grande. Eu recebo ligações de alguns gestores de loja e às vezes trazem a percepção de um conflito pequeno. Olha, um consumidor, ele comprou uma carne aqui, está dizendo que essa carne estava imprópria, mas ele não trouxe a nota fiscal. Eu disse, olha, ele é um consumidor assíduo, ele é um consumidor constante, está fácil conquistar consumidor. Não, doutor Márcio, eu já entendi, tudo bem. Tem que ter ponderação, tem que ter razoabilidade. Atende o teu cliente, porque hoje a competição está muito grande. E para você reter, para você criar uma experiência, um encantamento, isso que é mais importante. Muitas empresas entendem isso, mesmo no varejo, que tem uma operação tão pesada. Né? Milhares e milhares e milhares de brasileiros envolvidos diariamente nessa operação, mas muitas empresas elas conseguem encantar os seus clientes. E eu não trago aqui apenas as empresas que fazem uma atuação nacional dos grandes players do setor. A gente escuta muito também os players locais que fazem um trabalho de proximidade que faz uma diferença. Então eu entendo que trabalhar isso todos os dias, que no varejo é 24%, o varejo não para. Então, essa entrega, ela tem que ser diária. Excelência não é um hábito de um dia, é uma constância. Né? O senhor falou dessa questão de proximidade. E quando a gente vê grandes marcas de atacarejo, a sensação que a gente tem, e a gente que eu estou dizendo enquanto consumidor, é que é distante. Ou seja, é uma empresa, uma unidade que está aqui, mas a resolutividade dela está em São Paulo, está no Rio. Como é que o senhor trabalha, enquanto advogado do direito empresarial, exatamente essa proximidade do gerente entender que ele pode resolver o conflito com o consumidor sem necessariamente ficar amarrado a soluções ou a decisões que vão demorar dias, doutor Márcio? Nós entendemos que... Deve ser desafiador isso, não? É desafiador, mas existe a questão da cultura. As empresas hoje, as grandes corporações, elas têm essa percepção da importância do consumidor. Né? O quanto de investimento se faz
mensalmente, anualmente, para você captar novos consumidores, para você atrair novos consumidores, para você, por exemplo, atrair consumidores que eram de supermercados para dentro do atacarejo. E veja que o atacarejo vem mudando. Atacarejo hoje vem abrindo produtos, ambientes como padarias, açougues, frios, fatiamento, algo que apenas existia no supermercado. Isso para quê? Para poder se aproximar mais do cliente, para poder atraí-lo mais e reter. Então, eu vejo que os gestores de loja, eles têm percebido isso, sabe? Eles têm trabalhado, e a gente, como escritório de advocacia, nós fomentamos isso. Muitas vezes me perguntam, Márcio, isso não vai um pouco na contramão do teu trabalho? Porque quanto mais processos, mais honorários você ganharia. Faz sentido também. Faz sentido, mas a gente trabalha exatamente no ponto contrário, na prevenção. Quanto menor o passivo, mais a gente é valorizado. Quanto maior a prevenção, mais o escritório traz savings para a empresa. E nós continuamos essa trajetória, por exemplo, de 25 anos que a gente tem com o Atacadão. Doutor Márcio, é difícil essa abordagem junto, porque, vou voltar à expressão que o senhor usou nas primeiras expressões nessa nossa conversa, esse chão de loja, ou seja, o senhor vai ao chão de loja e o senhor conversa com, ministra palestra com todos os colaboradores, ou seja, é difícil essa mudança de cultura, essa mudança de consciência, de ver o consumidor com uma perspectiva, do funcionário ver o consumidor com uma perspectiva de que eu preciso atraí-lo e não simplesmente tratá-lo de qualquer forma? Esse trabalho a gente vem desenvolvendo há muitos anos, né? Essa proximidade com a liderança, porque são profissionais ali que fazem a diferença realmente no dia a dia. Então, trazer essa percepção da importância do trato, da humanização dos relacionamentos. Eu costumo dizer que no nosso escritório nós temos 3 pilares. Nós somos um escritório de volume que trabalha com mais de 10 mil processos de várias empresas espalhadas pelo Brasil, mas a gente customiza. Cada causa é uma causa e é humanizado. A gente trabalha trazendo essa humanidade nas relações, internamente dentro do escritório e também com os nossos clientes. E a gente leva isso na ponta para os líderes, para os encarregados dos supermercados. Então, a cultura é algo que se constrói com o passar do tempo. Essas visitas, esse chão a chão, essa estada na loja, ela acontece durante o ano todo. Isso acaba internalizando e tem feito uma diferença muito grande. Doutor Márcio, o senhor vai continuar conosco, a gente vai fazer um rápido intervalo, porque no próximo bloco o senhor falava sobre 35 anos do Código de Defesa do Consumidor. A gente vai entrar nesse assunto. Em um minuto, a gente continua aqui com a nossa conversa no nosso Band Entrevista. Um minuto. De volta com o nosso Band Entrevista, aqui na manhã deste sábado, e você sintonizado com a gente na tela da Band. A gente está falando sobre direito empresarial, nós estamos falando sobre relação de consumo, sobre direito do consumidor. Isso porque a minha entrevista aqui, nesta manhã de sábado, está sendo com o advogado Márcio Mendes, ele que é especialista em direito empresarial, atende grandes redes de atacarejo e veio conversar conosco sobre sua experiência, o seu trabalho. Está fazendo uma caravana pelo Brasil e, claro, passando pelo Rio Grande do Norte. Doutor Márcio, Código de Defesa do Consumidor, 35 anos. Avançamos? Avançamos muito. O Código de Defesa do Consumidor é uma das legislações mais importantes no Brasil. Ela veio exatamente para poder trazer uma estabilidade nessa relação de consumo, um equilíbrio nessa relação, poder trazer ali uma transparência, uma segurança, definir responsabilidades nessa relação. Então, é um código que é atual e aplicado a todas essas mudanças que as relações de consumo vêm tendo nos últimos anos, com certeza. Logo quando começou, os consumidores diziam, vou denunciar no Código de Defesa do Consumidor, e aí gerava uma aversão com os funcionários, com o varejo. Essa situação, passados 40 anos, a relação é mais amena, doutor Márcio? Eu vejo que sim. Existe hoje um entendimento das empresas da importância de você resolver os conflitos.
A ideia é que esses conflitos nem cheguem a uma judicialização. Seria o ideal, né? Seria o ideal. Então, a gente vê que depois da criação, né, do Código de Defesa do Consumidor, depois com o advento dos juizados, né, com o fortalecimento dos PROCONs, a gente verifica que realmente há hoje, né, um caminho, uma trilha muito bem definida de mediação e de resolução. Nenhuma empresa ela é satisfeita e fica contente de ter um grande passivo. Mas a gente vê, sim, que hoje se busca um controle. Se a gente for avaliar a quantidade de operações que são realizadas anualmente por todas as empresas de varejo, se você for averiguar, é infinitamente menor, por exemplo, e proporcionalmente às demandas que são decorrentes das empresas de consumo de energia, de água, de bancos, por exemplo, empresas aéreas, onde o nível de judicialização e de reclamação são infinitamente superiores. É bem interessante essa observação que o senhor faz, quer dizer, a relação do varejo é muito maior, mas proporcionalmente é muito pequeno a judicialização. A que o senhor acredita isso? Eu acredito isso exatamente a essa proximidade. O varejo, ele tem como alicerce uma relação de consumo muito próxima. Não é? Normalmente você, quando se agrada, você se vincula a um determinado supermercado, a um determinado atacarejo, você acaba fazendo uma jornada, às vezes, de anos. São poucas as pessoas que têm tempo de ficar, eu vou comprar aqui os produtos em promoção nesse supermercado e outro supermercado. Não, o atacarejo já traz uma diferença de preço, já traz preços diferenciados, né, de controle de cestas básicas. Então, esse consumidor, ele é frequente, conhece muitas vezes o gerente pelo nome. Então, aquela realidade que acontecia nos bancos antigamente, onde o consumidor ia, conhecia o seu gerente, sentava com ele, tomava um café, isso ainda, Ruth, acontece muito nos supermercados, entende? Então, antes dele procurar a justiça, ele vai voltar para aquela casa, ele vai voltar para aquele supermercado. O consumidor, ele não quer entrar por entrar apenas, entende? Então, eu acredito muito nisso. Primeiro, uma preocupação das empresas em investir em prevenção. Isso existe, de fato, é uma realidade. E essa relação de proximidade reduz bastante, realmente, a judicialização. Doutor Márcio, com toda a experiência que o senhor tem, nós falávamos no bloco passado sobre o Reclame Aqui, como é que o senhor avalia essas vertentes de solução ou de mediação de conflito? A gente falava sobre o Reclame Aqui, tem os PROCONs estão espalhados hoje em todos os estados e o juizado especial. Esse tripé, qual a leitura ou qual a avaliação que o senhor faz sobre isso? Eu tenho uma leitura muito particular. Eu entendo que mediar conflito é o melhor caminho, é o caminho mais barato, é o caminho de manter relacionamentos. Então, eu sempre que sou ouvido nas consultas, que sou indagado, os pareceres que eu ministro, eu sempre conduzo as empresas a se aproximar dos órgãos, né? Muitas vezes, nessas viagens que nós fazemos visitas institucionais a prefeituras, às secretarias de saúde, que estão vinculadas onde tem a vinculação das vigilâncias sanitárias, aos PROCONs, para a gente poder estreitar. Não é uma relação de guerra, não é uma relação, né, de mais forte ou hipossuficiente, é uma relação de equilíbrio, onde a gente quer perpetuar e poder cada um cumprir o seu papel. O consumidor, ele tem um acesso a compras de produtos e serviços com a entrega correta, adequada, e o empresariado poder, não é, angariar e trazer o seu lucro e poder trazer, que é a locomotiva do país, da economia. Então, a gente precisa ter uma relação equilibrada e estável para que tudo isso flua bem. A relação que o senhor falou sobre essa visão de hipossuficiente ou não é interessante, porque sempre as pessoas veem as grandes redes como superpoderosas e o consumidor como algo muito fragilizado. Defender essa imagem, essa empresa superpoderosa diante de uma vítima frágil, deve ser uma tarefa difícil, não, doutor Márcio? É um papel que eu entendo muito importante. Na medida que a gente cria essa ambiência, sim, a gente está contribuindo. Eu também sou consumidor, né? Então, eu me coloco naquele papel. Eu costumo dizer que quando a gente está apurando situações, falhas, eu disse, olha, te coloca no lugar do cliente primeiro.
te coloca no lugar do cliente. Não faz uma pré-análise desse caso. Não traz um pré-conceito acerca daquela demanda. Primeiro te coloca, vamos tentar resolver. Então, resolver mediando é o melhor caminho. Obviamente, você tem situações bastante peculiares, que são graves, de situações que acontecem e que isso traz, obviamente, não é, uma atenção diferente. Mas, no dia a dia, eu entendo que a gente cumpre um papel importante, né, nessa relação estreita do dia a dia. Doutor Márcio Mendes, e aí uma curiosidade, como foi que começou toda essa história? O senhor diz, especialista em atacarejos, atende as grandes redes do país. Como foi que essa história toda começou? Começou há 27 anos atrás. Eu tive a oportunidade de iniciar no varejo. Eu tive apenas uma carteira de trabalho assinada. Uma carteira? Uma carteira, apenas um contrato. Fui contratado para ser advogado do antigo Bom Preço, que depois foi comprado pelo Walmart. E ali passei 2 anos, foi onde a mosca branca do varejo me picou. E a partir daquele momento, eu sempre pautei, não é, a minha vida profissional de poder estar advogando no ambiente empresarial. Iniciamos lá em Recife e logo após as oportunidades que surgiram para o nosso escritório foi aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, eu tenho uma gratidão muito grande, não é, porque foi um estado que me abraçou, foi um estado que abriu as portas. Então, eu faço questão, mesmo após um crescimento tão grande do escritório, trazer a nossa caravana aqui para esse estado que tanto impactou a nossa história. Essa caravana do senhor passa aqui no Rio Grande do Norte por Natal, Mossoró e Caicó, é isso? Exatamente. Começamos em Pernambuco, Paraíba, agora aqui em Natal, hoje. Vamos também fazer Caicó, vamos lá para o Seridó, vamos para Mossoró e depois seguimos por Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte e avançamos aí pelo estado do Maranhão. Você encontra muita diferença nas unidades de um estado em relação ao outro, doutor Márcio? Até na percepção, enfim, no senso de responsabilidade dos colaboradores? Isso tem mudado bastante, né? Eu não vejo assim um disparate muito grande, principalmente aqui no Nordeste. A cultura nordestina ela é muito definida, o calor humano, a aproximação, essa entrega nas relações, ela é muito clara. Muda um pouco quando a gente vai para o Centro-Oeste, muda um pouco quando a gente vai para o Sul do país, não é? Mas eu não vejo uma distinção muito grande. Óbvio que em algumas cidades a gente tem algumas particularidades. Por exemplo, quando você vai para cidades como lá no Pernambuco, como Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, que é um polo de comércio gigante, você acaba vendo algum tipo de prejuízo em mão de obra. Tem uma mão de obra mais escassa, as lojas não têm o seu quadro completo. Isso acaba repercutindo na organização do varejo, na organização das lojas. E, obviamente, você faz uma entrega diferente para o consumidor. Quando você vai, por exemplo, para o Centro-Oeste, Ana, tem lojas que deveriam ter 240 colaboradores e elas têm uma falta de 60 colaboradores. 60? 60. Falta mão de obra. Um quarto falta mão de obra por conta do agro, que remunera um pouco mais. Então, são vários Brasis dentro de um mesmo Brasil. E essa falta de mão de obra também, eu imagino que deve exigir um cuidado maior, porque se falta mão de obra, seja, há um vendedor, há um colaborador que pode estar sobrecarregado e pode desaguar na relação de consumo. É por aí, eu acho que é um desafio muito grande hoje. Existe uma nova geração. Eu costumo dizer que isso é um desafio geracional. Sim. Quando a gente olha para trás, por exemplo, o meu pai, ele tinha orgulho de dizer assim, olha, trabalhei apenas um emprego. Isso não existe mais. Essa geração nova agora é uma geração muito objetiva, muito prática, não tem a paixão, não é, por aquele emprego específico, não é? E é volátil. Ela trabalha aqui, depois ela se desliga, entra em outra empresa, qualidade de vida, home office, Uber, tudo isso junto, misturado, acaba prejudicando e trazendo muitos desafios na empregabilidade. É um desafio muito grande para o varejo hoje conseguir reter e manter. Quando você consegue trazer esse binário aí, realmente você consegue caminhar bem e se posicionar no mercado. É uma grande transição que a gente Uma vive. grande transição. Do consumidor, e o senhor chamou a atenção para o aspecto do colaborador também. Total. Essa realidade hoje é uma mudança total. Ele fica avaliando
Peraí, essa discussão agora, por exemplo, do 5x2. Eu estava conversando com um colega, eu disse, será? Porque qual é a justificativa, Ana, de você reduzir essa jornada? Nas entrelinhas, é para que a pessoa possa ter uma melhor qualidade de vida, passar o final de semana com a família. Mas será que isso vai acontecer? Será que o brasileiro hoje, nas condições atuais da economia, ele vai passar aquele dia que ele vai ganhar mais em casa? Ou não vai fazer um extra? Ou ele não vai fazer um extra? Será que ele não vai para um Uber? Doutor Márcio Mendes, especialista em direito empresarial, uma alegria muito grande recebê-lo. Alegria muito obrigada, minha, parabéns pelo obrigado. trabalho. Obrigado, Pereira. Obrigada. Banda Entrevista de hoje vai ficando por aqui, desejando a você um ótimo sábado, grande final de semana, aproveite seu final de semana. Na segunda-feira, ao vivo, eu vou lhe encontrar aqui na tela da Band com o nosso Band Cidade às 18h50. Então, até lá e no próximo sábado, claro que tem mais um Band Entrevista. A gente se encontra.